Hello, and welcome to this episode of In the Principal's Office Season 2. My name is Nicholas Odhiambo, and I am the school principal of Riruta Jubilee Academy in Nairobi, Kenya. On behalf of Global School Leaders, I'm delighted to be your host today. Usually, being called to the principal's office is a scary prospect, but I hope through this series, we're able to change that. Today, I'm honored to have an exceptional professor, a psychologist, politician, and first female governor in the history of the Brazilian state of Ceará visit me in my office. I'm excited to speak to her and get her thoughts on the kind of leadership required for schools today. Please join me in welcoming Isolda Sela, currently Deputy Minister of Education, Brazil. Miss Isolda, welcome to the show. We are delighted to have you join us today. Muito obrigada, Mr. Nicholas Odhiambo. Eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma alegria também estar aqui na sala do diretor. Wow. Thank you. It's amazing to speak to you all the way from Nairobi, Kenya. Before we begin, could you please tell us a little bit about the district of Ceará in Brazil, a place you spent many decades transforming? O Ceará é um estado que fica no nordeste do Brasil, é um dos 27 estados brasileiros, e o nordeste do Brasil é uma região, tanto o nordeste como o norte, são regiões que, ao longo do tempo, têm sofrido muito com processos assim, muito agudos de desigualdades, são regiões consideradas menos desenvolvidas, né, do ponto de vista de crescimento econômico, mas uma região muito forte, muito potente, e que eu sempre gosto de dizer, né, do Nordeste depende também assim, a possibilidade do Brasil ser melhor. Então, o Ceará tem uma população de 8,5 milhões, mas agora já estimada pelo novo censo demográfico, né, estima-se que já tem mais, talvez aí perto de 10 milhões, mais de 9 milhões de habitantes. E nós temos, como eu falei, assim, o Ceará é um dos estados mais pobres também, ainda da federação, mas nós temos, o Ceará se projeta no país por coisas muito positivas, inclusive ligadas à gestão pública, e uma delas é a educação. Nós tínhamos resultados muito ruins de educação, nós ficávamos ali nos últimos lugares, isso assim, no começo dos anos 2000, e hoje o Ceará tem uma posição e uma imagem completamente diferente, porque nós temos, ao longo desse tempo, avançado bastante nos resultados da educação, na aprendizagem das crianças e dos jovens. Então, isso é uma coisa que nos alegra muito. Mas os desafios ainda são grandes, ainda muitos desafios para vencer, com certeza. Thank you so much, Ceará. Sounds very interesting, and really hope to visit one day. Here, my first question for you. Before we talk about leadership, in general, I think I'm happy that you're here today, but I wanted to hear about your relationship with your school principal. Did you ever get called to this principal's office, and what were some of the memories like? Olha, eu fui chamada na sala do diretor, e participar hoje aqui desse momento, desse programa, assim, me fez relembrar coisas assim, muito, muito interessantes e que são muito importantes assim, na minha vida. Eu considero que o diretor da escola que eu tive, onde eu cursei 7 anos, os últimos praticamente 7 anos da minha formação básica,
foi uma pessoa muito importante na minha formação, sabe? Muito importante mesmo. Quando a gente faz a relação ali daquelas pessoas que nós sentimos que contribuíram com a nossa, o nosso ser, o diretor da minha escola é uma dessas pessoas. E ele chamava na sala, mas uma vez eu fui chamada pela falta do uniforme. E eu dei uma desculpa, né? Uma desculpa meio esfarrapada, como se diz, e ele disse que não ia me privar de assistir a aula, porque a aula era muito importante, cada dia de aula, mas que o caminho da verdade era sempre o caminho mais fácil, embora não parecesse, mas o caminho da verdade era sempre o mais fácil. Só me deu assim, essa super lição. Mas ele era uma pessoa muito interessante, porque ele tinha uma autoridade, ele tinha muita autoridade, mas não era uma autoridade opressiva. Ele despertava em nós mais respeito e admiração. Ele era presente, ele participava, às vezes, diretamente de algumas atividades, tipo Olimpíadas de Ciências, atividades culturais, ele comandava diretamente. E ele tinha uma coisa assim, a cada início de semestre, ele entrava em cada sala de aula para contar a história da sementinha, a história daquela pessoa que recebeu uma sementinha para plantar, e aí ele fazia, né, toda a diferença de quem cuidou bem da semente, de quem regou, de quem trabalhou por ela, e o outro que não fez isso, e aí ele comparava com a nossa tarefa de estudante. Todo semestre a gente ouvia aquilo como se fosse a primeira vez. Wow. It is interesting to see how learners can always afford to lie so that they can get away with some troubles at school. They lie to me severally here, and I think as principals, we need to find a way of doing things. Fine, that's great. It's amazing to see how we have had similar experiences living in such different contexts. You've been working in education for decades. You played a significant role in the education change mandate of Sobral, a story the world knows about. Given your deep experience, what role do you think school principals play in education change? Na Secretaria da Educação, em Sobral, eu tive a oportunidade de entrar novamente em contato com diretores de escola, só que, dessa vez, nesse contexto do trabalho, né? Eu na secretaria e em contato, em relacionamento muito próximo com os diretores de escola. E eu digo a eles sempre, assim, quando eu me encontro, e nos momentos em que eu falo sobre a experiência da educação, eu sempre digo que eu tenho uma carteirinha de fã de diretor de escola, pela importância que eles têm, pela liderança que eles exercem, pela imprescindível presença deles frente às escolas para que as coisas aconteçam, para que os resultados melhorem. Foi uma das primeiras ações nossas na Secretaria de Educação de Sobral, foi uma seleção para diretores. E nós fizemos uma seleção porque considerávamos que era muito importante eles saberem que estavam ali por um reconhecimento deles, do mérito deles, porque eles conseguiram passar ali num processo impessoal, num processo sem interferências de outra natureza, que não fosse mesmo ali aquilo que interessava no processo. E isso foi muitíssimo importante, porque eles eram assim os nossos interlocutores direto. Nós tínhamos inicialmente reuniões semanais com os diretores, depois passou a ser quinzenal, mas toda a implementação da política, a construção das bases ali daquele momento em que a gente estava transformando, ou pelo menos ali com a intenção de transformar uma rede
que era muito ineficiente, que gerava analfabetismo dentro da própria escola, que tinha índices de abandono altíssimo. Então, a gente estava lidando com aquilo com a intenção de transformar. E nós não teríamos alcançado as metas que alcançamos sem essa força da liderança do diretor de escola. Wow, it's good hearing from you how the school principals play a very important role in the education. And so that's true. As a school principal for over 14 years, I know how much my role has changed. I think it has changed for everyone working in education. Even my relationship with local authorities and government bodies has changed as well. But I'm curious to hear, given where we are today, what do you think is the kind of partnership required for policymakers and practitioners to work together to make education systems work for all children? Eu acho muito importante que os formuladores de políticas tenham sempre em mente que as boas ideias, elas precisam de uma boa implementação. Parece óbvio, mas às vezes essas coisas nem sempre estão ali bem ligadas e conectadas. E a boa implementação, ela depende do engajamento das pessoas, ela depende do nível de liderança que vai se estabelecer no sistema. Tudo isso é extremamente necessário para que aquela boa ideia ela tenha os resultados pretendidos. Outra coisa é ter sempre uma visão sistêmica. Eu acho que é muito difícil, especialmente para problemas complexos, para lidar com sistemas complexos, é difícil que a gente tenha às vezes, uma só saída, uma só linha de ação. Não foi o que eu aprendi, assim, o que eu vi na minha experiência. Ao contrário, assim, eu vi como muito importante uma visão mais sistêmica da realidade, especialmente a gente, né, pensando assim na educação, na melhoria dos resultados de aprendizagem das crianças, melhoria da escola, do ambiente, da liderança. Tudo isso precisa ser visto assim, de uma forma realmente mais sistêmica. E a participação, como eu falei, o engajamento das pessoas é imprescindível. Não dá para fazer sem elas, né? Não dá, são as pessoas. E outra coisa, sabe, professor Nicolas, aquele resultado que nós tínhamos muito ruim em Sobral e que, ao longo de algum tempo, foi sendo transformado e que é até considerado, né, uma boa rede, bons resultados e tudo, foi basicamente com as mesmas pessoas. Eram, assim, muitas daquelas pessoas que estavam naquela rede ineficiente, foram elas que começaram a se transformar também. Então, eu considero que essa parceria de formuladores, né, e dos profissionais, ela precisa ser ter uma sintonia fina. Wonderful. I particularly liked how you connected idea and the implementation. For sure, that is exactly what we need. And thank you for that. That's really making me think about the role I play every day in school here. Okay, Miss Isolda, my next question involves a little game. A quick round of rapid fire. I have a set of sentences that are incomplete. We would like you to complete them with the first thing that comes to your mind. Are you ready? Então, sim. Great. Here goes. Joy in the classroom looks like Essencial. children today need Altas expectativas.
Correct. High sobre expectations elas. indeed. The third question, schools in the future need to? E bons professores, sempre. Hoje, sempre. Hoje, no futuro. Good teachers always. I like that. And question 4, school leadership is? É base e norte para o trabalho. Wow, that was fantastic. Thank you for playing along. And now for my final question. What would you focus on if you are a principal today? Any advice for all the school principals out there listening to this? Pontos que eu já refleti, eu focaria, assim, como estratégia essencial, na formação do time e na definição de propósito. Nós temos nosso planejamento estratégico e o plano de ação, todo aquele processo necessário de gerência, mas a gente precisa sempre ter ali um termômetro que meça a força do propósito. Eu acho que isso é muito importante. Quando um time, ali, um grupo de trabalho fortalece assim, um propósito, isso faz muita diferença, porque são sempre muitos desafios a vencer, são muitas barreiras, são situações de muita dificuldade, nos nossos contextos de pobreza, de situações assim, de famílias tão, às vezes, com níveis de desestruturação muito grande por conta da situação de vida, isso tudo vai para dentro da escola. Então, é preciso ter essa força de propósito para que a gente possa avançar. Outra coisa, eu estaria sempre lembrando a mim mesma, que a sala de aula é o foco. A sala de aula, a relação de ensino-aprendizagem, o desenvolvimento das crianças, o olhar para quem mais precisa, não deixar ninguém para trás, isso eu penso que deve ser o centro das nossas atenções na escola. O professor precisa exatamente dessa retaguarda, de uma escola que pense nele e naquilo que ele está fazendo, no trabalho dele da sala de aula, como realmente o centro de tudo. Lembrava também que os pais são nossos grandes aliados. É muito importante. Algumas vezes, eu estou falando sempre aqui a partir dos nossos contextos, e algumas vezes os pais eles precisam ser sensibilizados. Às vezes eles precisam de uma palavra, de uma atenção para eles entenderem a importância que eles têm. Não é para substituir a escola, não. A escola vai fazer o papel dela, mas os pais têm também o papel deles, que é muito importante e que vem a favor do sucesso da criança. E eu, para concluir, eu colocaria também, de forma mais efetiva no currículo, a boa convivência, a arte da boa convivência. Eu acho que a escola pensar no seu projeto em ações, em metodologias ou deliberadas para fazer com que as crianças tenham um espaço de se expressar seus sentimentos, de desenvolver a capacidade de ouvir os outros também, ouvir o sentimento do outro, uma escola que possa ter um ambiente de resolução de conflito de forma mais dialogada, de forma a promover o crescimento das pessoas, porque o conflito ele pode ser aproveitado para isso, né, também. E eu acho que o mundo precisa disso. Aqui no Brasil, percebo que as escolas podem dar uma melhor contribuição, compreendendo aí a importância de colocar no currículo esses aspectos de respeito e de respeito às diferenças, e eu acho que o mundo está precisando muito. Não sei se você concorda, professor Nicolas. Absolutely, Miss Isolda. Actually, today,
in school today, I was having a meeting between students, teachers, parents. We have one time in the term where we sit together and look at issues being raised by learners, issues being raised by the teachers, and issues being raised by the parents. And we put them together and look at how best we can make our school improve. And it's a wonderful coincidence that that happened today. And you from that far in Brazil is able to pick this as something that is needed in schools. I think for me, Madame Inzolda, I think that is great. What do you think? Eu considero realmente isso muito importante também, muito mesmo. E aqui nós estamos, aqui eu estou na Secretaria Executiva do Ministério da Educação e agora olhando para o Brasil como um todo, né? O Brasil que muito grande, muito diverso, mas o nosso trabalho vai ser de cooperação com os estados e os municípios em busca de melhorar a educação, que aqui nós temos grandes desafios. Miss Isolda, speaking with you was an absolute pleasure. We are lucky to have people like you who think so deeply about leadership and its importance in building a future for children around the world. I hope to see you in Kenya sometime soon. And of course, we cannot thank you enough for this conversation. I would like very much to visit Kenya. Certainly. Thank you very much for inviting me. That's great. To our viewers, thank you for joining us. As you listen to these conversations, let us know what you think is the leadership needed to build excellent schools. Leave your thoughts in the comments below. See you in our next episode of the Principal's Office. Thank you and good evening, everyone.